Gente, Evangelho de João é um evangelho muito conhecido. É interessante a gente observar que nesse evangelho, os 12 primeiros capítulos, João, do capítulo 1 ao capítulo 12, esses 12 capítulos abordam praticamente toda a vida de Jesus, desde o momento do seu nascimento, a maneira como o Messias entrou na história humana, de fato, efetivamente, até uma semana antes da sua crucificação e da sua ressurreição. 12 capítulos dedicados à vida toda de Jesus. Por outro lado, do capítulo 13 ao capítulo 21, são 8 capítulos, quase metade do Evangelho é dedicado à última semana de Jesus. Portanto, essa semana foi uma semana diferente. Essa semana foi uma semana diferente em toda a história da humanidade. Essa semana foi uma semana de dias extremamente intensos, dias poderosos, dias de definições dramáticas. A última semana antes da morte e da ressurreição de Jesus. Satanás certamente não conhecia o mistério de Deus, muito bem guardado desde a eternidade. Satanás não sabia que o Filho de Deus viria entregar a sua vida no lugar da vida do seu povo. Por isso ele fez de tudo para levar Jesus para a cruz. Ele acreditava que a morte do Filho de Deus, dessa maneira, faria com que o plano de Deus fosse frustrado. Tanto é que se Satanás imaginasse, supusesse que a morte de Jesus na cruz seria sua derrota definitiva, ele agiria de forma contrária. Ele faria de tudo para impedir que Jesus fosse para o Calvário e morresse ali. Ele nem imaginava que quando o sangue do Filho de Deus escorresse pelos pregos, escorresse pela madeira, que os pecados do povo de Deus seriam perdoados. Jamais passou pela mente do diabo que quando Deus expirasse, quando o Filho de Deus expirasse pela última vez, lá no topo do Calvário, o iria se rasgar de alto a baixo, liberando de forma completa e definitiva o acesso do povo de Deus à sua presença. Então, eu queria ler com vocês nesse momento o primeiro versículo dessa semana que foi tão diferenciada. O primeiro versículo dessa porção do Evangelho de João, tão intenso, tão poderoso e tão majestoso. João, capítulo 13, versículo 1. E o texto diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O texto deixa claro que Jesus sabia que sua hora havia chegado. Jesus sabia que aquele era o começo do fim, que nos próximos dias ele enfrentaria o vale mais profundo do seu ministério nesse mundo. A vida de Jesus nunca foi fácil, em nenhum momento. Desde o seu nascimento numa manjedoura, na estrebaria, passando pela resistência do seu próprio povo em aceitar sua mensagem, suas constantes e exaustivas viagens, seu trabalho extenuante para atender a tantos que o buscavam, curar a tantos, suprir a tantos, as dúvidas que sua própria família suscitara contra ele no início do seu ministério, a perseguição intensa da elite religiosa contra ele, e durante todos os seus dias,
por mais difíceis que fossem, Jesus cumpriu integralmente a vontade do Pai. Mas nada, absolutamente nada, se comparava ao que estava por vir. Desde o seu batismo no Rio Jordão, quando os céus se abrem e uma voz do céu se volta para Jesus e diz: este é o meu filho amado em quem me agrado. Esse mesmo fato se repetiu tempos depois, quando Jesus sobe o monte com Pedro, Tiago e João, e lá no topo do monte ele se transfigura, uma mesma voz celestial, a voz do Pai, diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Essas ocasiões, elas asseguraram algo que Jesus sempre soube, ele nunca duvidou, que o Pai o amava e nele tinha todo o seu prazer. Mas agora, em poucas horas, o inferno iria se abater sobre Jesus. Isso não de uma maneira apenas metafórica, mas de fato, o horror da condenação, o horror das trevas, a tragédia da morte viriam sobre ele e viriam com toda a pressão, com toda a força. O que aconteceu na cruz foi algo impensável para nós seres humanos. Considere o seguinte: sabemos que Cristo morreu por nossos pecados. Eu tenho certeza que todos que estão aqui sabem dessa realidade. Cristo morreu pelos nossos pecados, ninguém tem dúvida disso. Mas o que de fato significa essa realidade? Qual a dimensão desse fato? Me perdoem, mas eu vou citar alguns fatos desconfortáveis aqui. Vou citar algumas questões que vão nos incomodar e provavelmente mexer com nossos corações. Mas é importante falar a respeito disso. Há alguns anos, um homem se aborreceu com o seu cachorro. E ele, enfurecido pela desobediência do animalzinho, ele amarrou o cachorro pela coleira e saiu arrastando o bichinho pela cidade. Toda a cidade, várias pessoas testemunharam a crueldade. Ele fez isso até a morte do seu cachorro. Em outro fato, um certo bebê, ao nascer, foi abandonado pelos pais na lixeira. E um casal já bem maduro, sem filhos, muito gentil e amável, caminhando, ouviu os ruídos, achou que era um animalzinho, quando foi ver, era um bebê. Recolheram o bebezinho, acolheram, deram lar, saúde e educação. Antes de completar 18 anos, esse rapaz agora queria um novo telefone celular. Seus pais disseram que não era o momento, mas que ele aguardasse alguns meses mais. Então, esse jovem matou os seus pais adotivos a facadas. Não faz muito tempo, 2 rapazes de classe média, alta do Leblon, eles estavam incomodados porque um senhor idoso, mendigo, resolveu pedir esmolas diariamente na esquina do seu prédio. Então eles combinaram, prepararam uma deliciosa refeição, colocaram um chumbinho nela e deram ao homem. Em poucas horas ele estava agonizando e morreu envenenado. Como os rapazes tinham apenas 17 anos e eram de famílias de classe média alta, eles foram condenados a dar 20 cestas básicas e a prestar 2 meses de serviço comunitário na escola pública do bairro. Em Goiânia, há 2 semanas, um casal de traficantes de crianças tentou levar um garotinho de 5 anos na frente da sua mãe, numa loja de conveniência em um posto de gasolina da cidade. Se eles tivessem conseguido, essa criança seria vendida por $120 mil no exterior para ser explorada sexualmente. Por exploração sexual, entende-se que essa criança seria forçada a ter de 15 a 20 relações sexuais todos os dias, ao longo de 20 anos. E ao final desse tempo, agora adulta, seria executada.
Sobre esse assunto, eu recomendo enfaticamente que você assista o filme O Som da Liberdade. Qual a razão de eu citar esses exemplos hediondos, repugnantes? Para mostrar que pessoas normais ficam indignadas quando presenciam, quando ouvem, quando tomam conhecimento de situações assim, injustas, trágicas, covardes, violentas, cruéis. Isso gera em nós, pecadores, caídos, injustos, gera em nós uma, entre aspas, justa ira, um desejo de acertar as contas. Então agora, considere que todo o pecado acumulado, todos os crimes cometidos, toda a maldade praticada, toda a crueldade, toda a perversão, toda a imoralidade, toda a rebeldia, desde a desobediência de Adão e Eva, passando por todos nós, até o último pecado que será cometido no 100º de segundo, que antecederá a volta de Jesus. Pense nessa montanha de atrocidades, essa massa gigantesca de abominações de todo tipo de pecado. Então agora eu pergunto, dá para você entender o que se passava no coração de Deus quando Cristo foi para a cruz? A ira justa que sentimos quando ouvimos algo abominável, como a situação da criancinha sequestrada para ser abusada sexualmente de forma brutal e cruel por toda a sua vida. Essa indignação do nosso coração decaído e pecador, ela seria uma ínfima gota d'água num oceano de uma ira absolutamente justa, vinda da parte de Deus. Então, o profeta Isaías narra esse momento, em Isaías 53, versículo 6, dizendo: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair sobre o Messias, o Senhor derramou sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Jesus não estava morrendo para justificar, para perdoar, redimir apenas um homem. Cristo estava se entregando por todo o povo de Deus. A maldade, o pecado, a iniquidade de todo o seu povo foram lançados sobre Jesus. E qual foi a consequência disso? Isso esmagou a sua alma. Irmãos, vejam isso. Um teólogo reformado, professor da Universidade de Princeton, chamado Benjamin Warfield, ele expressou a sua ideia da seguinte maneira: irmãos, olha a profundidade disso. Ele diz, a respeito de Jesus, na cruz, na presença de sua angústia mental, aquilo que estava passando pela cabeça, pelo coração de Jesus no momento que ele está na cruz, na presença de sua angústia mental, as torturas físicas da crucificação tomam um segundo plano. E podemos muito bem crer que o nosso Senhor, embora morresse na cruz, não morreu da cruz, mas sim, como normalmente dizemos, morreu de um coração esmagado. Em outras palavras, Jesus não teria morrido das dores físicas da cruz, mas da angústia devastadora que atravessou seu coração, produzida por essa
percepção da ira de Deus sobre ele, como se ele fosse de fato culpado por todos os nossos pecados. Agora, essa, irmãos, não é uma especulação leviana. Muitos teólogos sérios acreditam nessa afirmação, acreditam de fato nisso. Veja, considere, quando nós comparamos a dor física da cruz, os cravos na sua carne, o peso do seu corpo dificultando o seu respirar, as câimbras em todos os músculos do seu corpo, quando comparamos essa dor física com o sofrimento de suportar o peso de séculos e séculos da ira acumulada de Deus e toda aquela montanha de atrocidades que veio sobre Jesus na cruz, dá para nós entendermos a ideia de Warfield. Embora morresse na cruz, não morreu da cruz. D.N. Ortlund, meditando sobre esse momento sem igual, ele pergunta, veja que coisa incrível, irmãos, não seria a retirada do amor de Deus do seu coração, ao invés da falta de ar em seus pulmões, que lhe matou na cruz? Não teria sido essa sensação, essa percepção da retirada do amor do Pai de seu coração, ao invés da falta de oxigênio nos seus pulmões, que de fato levou Jesus à morte? Em certo momento da vida de Davi, ele estava sendo cruelmente atacado por seus inimigos. Então, por ser atacado de forma cruel, Davi tem uma sensação de estar abandonado por Deus. E ele escreve um salmo, Salmo 22. E o salmo, logo no seu primeiro versículo, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Essa afirmação, ela não é real. Deus não havia abandonado Davi. Deus ainda estava com Davi, mas a pressão do momento deu a ele essa sensação. Era uma sensação de um coração enganoso, era uma sensação equivocada. Deus não o havia abandonado, mas diante da pressão que ele estava tendo que suportar, ele teve essa impressão: minha sensação é que Deus me abandonou. Esse texto foi escrito originalmente em hebraico, mas a língua que Jesus falava era o aramaico. Quando Jesus está na cruz e profere essas palavras, agora a situação muda. Agora esse abandono de Jesus na cruz não é mais um mero sentimento, mas é uma realidade. Agora, nesse momento, Jesus está abandonado por Deus, levando sobre si os nossos pecados. Nesse momento, Deus não apenas desvia a sua face, desvia o seu olhar de Jesus, mas nesse momento, a cruz está tão repulsiva que Deus a rejeita. Ele canaliza toda essa rejeição, todos esses sentimentos equivocados de rejeição que tantas vezes nós sentimos. Agora tudo isso se torna realidade no coração de Jesus. Por causa dos nossos pecados, ele efetivamente é rejeitado e fica só na cruz, durante apenas alguns instantes. Mas essa é a realidade. Como disse Ortlund, ele fala assim: ora, quando a comunhão com Deus foi o oxigênio da sua vida, foi sua comida e sua bebida por
toda a sua vida, sem um único momento de interrupção dessa comunhão com Deus, sem nenhuma interrupção por conta de nem um único pecado, como seria aguentar o peso inexprimível de todos os nossos pecados subitamente, repentinamente? Quem poderia sobreviver a isso? Perder aquela profundidade de comunhão já era morrer. O grande amor no coração do universo foi esmagado. A luz do mundo se apagara. Diante disso, nós voltamos ao nosso versículo. João, capítulo 13, versículo 1. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, é isso que significa amar até o fim. Passar pelo terror da cruz, beber até a última gota do cálice da ira de Deus, para que pessoas horríveis como nós, mas pecadoras como nós, pudessem se tornar novas criaturas, pudessem se tornar gente santa, mansa e amável, para que por meio do inferno que Jesus passou, gente pecadora como nós pudesse agora alcançar os céus. Dito isso, irmãos, vamos às aplicações. Primeira aplicação: você é muito mais amado do que é capaz de imaginar. Abandone qualquer sentimento de rejeição. Você é muito mais amada do que você é capaz de imaginar. Abandone qualquer sentimento de rejeição. Nós, da teologia reformada, não temos dúvida a respeito da segurança da nossa salvação. Nós não temos dúvidas da nossa eternidade com Deus por meio de Jesus. No entanto, tantas vezes nos surpreendemos com um sentimento terrível de termos desapontado a Deus. Muitas vezes nós temos aquele velho sentimento do tipo: poxa, eu renovei meu compromisso com o Senhor no retiro, eu renovei meu compromisso com o Senhor na última ceia, no último domingo, eu renovei meu compromisso de viver uma vida santa e fiel ao Senhor no Go Camp, no Up Camp. Então, como eu pude fazer tal coisa? Como eu pude ter tal comportamento? Como eu pude estragar tudo de novo? Entendemos que Ele nos ama, mas no fundo nós temos a sensação de que Deus está muito decepcionado com a gente. Agora, quando nós entendemos a dimensão do que Jesus realizou por nós na cruz, quando entendemos a imensidão do seu amor, quando percebemos que somos muito mais amáveis do que imaginávamos, isso nos constrange, isso nos cura, isso nos liberta e isso nos transforma. Então, eu queria nesse momento afirmar isso a você que está me ouvindo nesse momento, com toda a convicção do meu coração e solidamente embasado na Escritura Sagrada. Você é muito, muito mais amado, você é muito, muito mais amada do que você é capaz de imaginar. Então a resposta é não, não.
Deus não te rejeitou. Deus ainda te ama e ama muito mais do que você pode imaginar. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E agora eu diria para vocês, amando os seus que ainda estão no mundo, os amará até o fim. Isso pode ser amém? Amém. Segunda aplicação, uma vez que você é discípulo de Cristo, caminhe seguro por este mundo. Não há razão para a sua aflição, não há razão para a sua ansiedade, não há razão para a sua angústia. Considere o que o profeta Isaías disse, Isaías 53, 5 e 6. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Gente, a nossa paz, ela foi adquirida, ela foi conquistada através de um sacrifício inimaginável. Jesus foi transpassado pela ira de Deus. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, para que nós tivéssemos paz com Deus. Isso significa que o nosso passado foi apagado, foi extinto. Deus zerou a nossa quilometragem. Deus nos deu a oportunidade de recomeçarmos. Uma vez que você é uma nova criatura em Cristo, você não precisa ficar arrastando as correntes do passado. Você não precisa continuar sendo atormentado por pecados que você cometeu lá atrás. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Esse seu passado não está mais irremediavelmente atrelado a você. Jesus destruiu tudo isso na cruz. Ele foi zerado, ele não existe mais. Não aceite acusações relativas ao seu passado, porque Jesus resolveu isso na cruz. Isaías 53 ainda termina dizendo, versículo 12, Jesus levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Então o profeta está dizendo aqui que Jesus, quando estava na cruz, ele estava intercedendo por nós, pecadores. Mas eu queria perguntar para você, Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus. Isso significa que hoje Jesus detém a posição de autoridade máxima sobre todo o universo. A direita de Deus é esse lugar de honra, de majestade, de poder, de autoridade absoluta. Jesus ocupa agora essa função, ele ocupa essa posição, mas eu gostaria de fazer essa pergunta: você sabe o que Jesus está fazendo nesse exato momento? Você sabe o que Jesus está fazendo exatamente agora? Pois bem, Hebreus capítulo 7, versículo 25 nos diz: nesse exato instante, Ele está orando por nós. Nesse exato instante, Ele está intercedendo por nós. Ele está nessa posição de autoridade absoluta, ao lado de Deus, reinando sobre todo o universo. Paralelamente a isso, Ele está orando por nós. Ele ora por nós coletivamente, Ele ora pela igreja oceânica, Ele ora pela igreja em Niterói, Ele ora por sua igreja, sua noiva em todo o mundo, mas Ele também ora individualmente, nominalmente, por cada um de nós. Ele se coloca diante de Deus e intercede, Ele roga e Ele nos cita cada um de nós pelo próprio nome. É isso que Jesus está fazendo nesse momento. Então,
Diante disso, vem a pergunta: ora, se Jesus, nessa ocupação, nesse lugar em que ele se encontra, ele está orando pela sua vida, ele está clamando a Deus, citando o seu nome na presença do Todo-Poderoso. Então vem a pergunta: por que você se aflige? Por que você se angustia? Por que você anda ansioso? Por que você não se sente absolutamente seguro? O sacrifício de Jesus na cruz resolveu o nosso passado. E o sacrifício de Jesus na cruz nos ensina que nós podemos andar nesse mundo violento, decaído, frio e sem amor, com segurança, porque Jesus ora incessantemente por cada um de nós. E finalmente, não tema em relação ao seu futuro. Observe que as garantias e as promessas, de fato, não são para todos. O texto diz: tendo amado os seus. Não é para todo mundo, é para aqueles que são de Jesus. Quem são os seus no Evangelho de João? No Evangelho de João, os seus são os discípulos de Jesus, são os filhos de Deus, são aqueles por quem ele morreu. Agora, se você pertence a Jesus, estar no céu é só uma questão de tempo. Se você pertence a Jesus, a cura total e completa da sua doença é só uma questão de tempo. As crises emocionais que você enfrenta são só uma questão de tempo. As pressões e as dificuldades de vida, da sua vida são só uma questão de tempo. Afinal, a eternidade é logo ali. Em breve, tudo isso vai acabar, vai estar tudo resolvido. Então, tenha certeza, Jesus, diz o texto, os amou até o fim. Jesus os amou, mesmo depois dos seus discípulos o terem abandonado. Jesus continuou amando, mesmo depois que seu discípulo o negou. Jesus continuou amando, mesmo com todos fugindo e deixando ele absolutamente só. Ainda assim, ele continuou amando. E ele continuou no rumo da cruz. Ele não desistiu da cruz. Isso significa, ele os amou até o fim. E se ele amou seus discípulos assim até o último dia, ele também vai amar você até o fim. Ele vai te amar até o fim da sua vida. Ele vai te amar até o fim dos seus medos. Ele vai te amar até que acabem as suas tentações. Ele vai te amar até o fim dos seus pecados. E essas coisas acontecerão no último dia. Mas até lá, você pode contar com o seu amor. Alguém que se deu de tal maneira na cruz por amor, por que razão deixaria de nos amar agora? Uma vez que você é discípulo de Jesus, ande em confiança por esse mundo, porque Jesus te amará até o fim. Você pode dizer amém? Amém. Vamos orar? Senhor querido, que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Como nós entenderíamos tão grande amor? O nosso amor humano, ele é totalmente condicionado. Quando somos aborrecidos, contrariados, logo o nosso amor se desvanece, logo o nosso amor se esfria, mas o Senhor não é assim. Glórias ao teu nome, Senhor. Que amor é esse que se dá por gente pecadora como nós, que se dá até o fim, suportando a cruz hedionda, terrível, como foi, como o Senhor suportou tamanha dor, tamanha angústia, e simplesmente por gente pecadora, desprezível e má como nós. Então, Senhor, ajuda-nos agora a vivermos essa realidade, ajuda-nos a colocarmos essa realidade em prática
no dia a dia. Que o Senhor alargue o nosso entendimento a respeito de tão grande amor. E que esse amor, de fato, nos constranja. Que esse amor seja a força que vai impulsionar toda a transformação do nosso coração, de nossas almas, dos nossos caráteres. Senhor, faz assim. Opera em nós, segura na nossa mão. É a nossa oração, muito gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém.